Olha só, voltou o papo de que o Trump quer dominar Fernando de Noronha, quer conquistar Fernando de Noronha, não sei o que lá. O pessoal tá doido para arrumar uma briga com o Trump à toa. O Trump não falou nada sobre Fernando de Noronha e não faria nenhum sentido. Fernando de Noronha foi estratégica na Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos estavam combatendo com a Europa. Então o Atlântico era um oceano importante nessa guerra. O que se prevê como Terceira Guerra Mundial, se é que vai acontecer mesmo, vai ser Pacífico e Ártico. É por isso que a preocupação do Trump nesse momento é a Groenlândia e o Canadá. Não tem preocupação nenhuma com o Fernando de Noronha. Ah, mas eu ajudaria os Estados Unidos a ter uma base no meio do Atlântico. Só que o Atlântico não é estratégico. Então, isso daqui é besteira, não há nenhuma... Ninguém está falando do Trump querer tomar Fernando de Noronha e coisa e tal. Por que estão falando isso daqui em vários jornais? Que várias coisas estão falando aqui, Defesa Net, não sei o que lá, um monte de gente falando sobre isso agora. Por quê? Estamos em ano eleitoral. Eles sabem que o Trump vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Eles querem ter um motivo para falar, olha só, não pode gostar do Trump não. O Trump gosta do Flávio Bolsonaro, mas não pode gostar do Trump não, porque o Trump quer tomar Fernando de Noronha e Natal e não sei o que lá. E não, o Trump não quer tomar nada disso, a verdade é essa. Trump adoraria que o Lula saísse, é verdade, porque o Lula é um socialista. O Lula está prejudicando a economia brasileira e com isso de tabela a economia americana também. Vamos entender esse caso aqui, qual que seria o motivo por trás dessa história toda. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fui numa festa, me negaram pudim, Apendicite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu já falei sobre essa notícia aqui. Essa notícia saiu em março do ano passado. Começou aqui ó, no Defesa Net. O Defesa Net coloca aqui, exclusivo. Estados Unidos articulam acesso estratégico a Fernando de Noronha e Natal sob alegação de direito histórico e investimento bélico. Isso daqui foi logo que começou o que o Trump tomou posse, né? O Trump tomou posse no final de janeiro de 2025. Isso aqui foi em março de 2025. Foi no auge do Trump falando que queria tomar o Canadá, queria o Groenlândia, queria o Canal do Panamá. E aí vocês lembram, naquela época o governo Lula estava com uma popularidade muito baixa, e aí o pessoal do Defesa Net, que é totalmente esquerdista, estava querendo ajudar o Lula. Aí quis criar essa briga com o Trump, né? Dizer, não, que o Trump está querendo Fernando de Noronha, vamos bater no Trump, o Trump está errado. Aí eles falam aqui, olha só, repetindo a retórica usada no Canal do Panamá, diplomacia ligada ao entorno do Trump pressiona por acesso irrestrito à infraestrutura de Noronha e base na área de Natal. Não há absolutamente nenhuma informação sobre isso, nada. Tiraram do C# deles, não tiraram de lugar nenhum, inventaram da cabeça os sonhos dele paranoicos para ajudar o Lula, né? Interesses logísticos operacionais no Atlântico Sul e ativos ISR motivam a campanha de influência. A Fernando de Noronha, para quem não sabe, é essa ilha brasileira que fica aqui bem no meio do Atlântico, aqui, ó, fica aqui nessa região aqui, a Vila dos Remédios, é a capital de Fernando de Noronha. É uma ilha importante, ela realmente, do ponto de vista estratégico, na Segunda Guerra Mundial foi muito importante. Os americanos estabeleceram uma base aérea aqui em Fernando de Noronha e também outra aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, né? Por quê? Porque naquela época, na Segunda Guerra Mundial, você lembra, o inimigo era a Alemanha, e a Alemanha tinha conquistado a França inteira, a Espanha era aliada dos nazistas, né? Então, ou seja, havia muita disputa aqui no Atlântico. O Atlântico era um palco da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Era o palco principal da Segunda Guerra Mundial, justamente porque era uma guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha. Quer dizer, na verdade, era entre a Inglaterra, né, e outros países aliados e os Estados Unidos junto contra a Alemanha, né? Então, o Atlântico era uma base importante. Então, de fato, Fernando de Noronha foi importante na Segunda Guerra Mundial, foi cedido pelo governo brasileiro para os americanos, ficaram um tempo ali, coisa e tal. Só que agora, aí que tá, o pessoal está querendo reviver essa história, né? Agora o Trump, de fato, tem falado sobre conquistar a Groenlândia, voltou a falar que precisa da Groenlândia por questões de segurança, e também faz questão de ter o controle do Canal do Panamá aqui na cidade do Panamá, aqui no Panamá, né? E por que isso? Repara, por que é importante esse tipo de coisa? Porque, supostamente, a Terceira Guerra Mundial será a China contra os Estados Unidos. A verdade é essa. E muito provavelmente a Rússia vai entrar do lado da China nessa guerra, é o que se imagina nisso daí. E aí qual que é a preocupação? Por que a Groenlândia? Porque, bom, esse mapa aqui não dá para ver muito. Aqui, ó, essa imagem aqui mostra o Oceano Ártico, tá vendo? A Rússia está aqui, ó.
A Rússia está aqui está o Canadá e aqui está os Estados Unidos, e aqui está a Groenlândia. Então repara que a Groenlândia é praticamente um escudo mesmo contra a Rússia aqui. Se a Rússia tentar atacar a costa leste americana, que fica aqui atrás, né, que é Nova York, Washington, toda a costa leste americana aqui, tem que passar pela Groenlândia. Então a ideia do Trump, por que o Trump está dando importância para a Groenlândia, não é por acaso. Não é que ele tirou do nada esse troço, né? Eu acho que é errado, então eu acho que o Trump não precisava fazer isso. A Dinamarca é amiga dos Estados Unidos, eles poderiam botar quantas bases militares fossem necessárias na Groenlândia. Eu acho que esse negócio do Trump de querer incorporar a Groenlândia nos Estados Unidos, eu acho isso errado, tá? Mas há um motivo por trás disso, há uma razão por trás disso, que é justamente servir como uma barreira contra a Rússia aqui, né, que supostamente vai estar do lado de lá nessa guerra. Pelo mesmo motivo, os Estados Unidos queriam o Canadá também. Lembra que no início do governo Trump ele falou também sobre o Canadá se tornar o 51º estado americano, não sei o que lá. E o pessoal canadense não gostou, e eu também acho uma besteira, porque o Canadá é aliado dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser botar um monte de base militar nessas ilhas aqui, o Canadá não vai reclamar, ele vai conversar de boa, não vai ter problema nenhum, né? Então eu acho que é uma besteira do Trump isso. Mas a verdade é que há um motivo para isso, há uma lógica para isso, né? E por que a questão do Canal do Panamá? Pelo mesmo motivo. Como a guerra vai ser com a China, certamente aqui no Pacífico, o Pacífico vai ser um palco de guerra, vai ser um estágio de guerra importante, né? E o Canal do Panamá é o que tem a travessia mais rápida aqui da costa leste americana, que é os Estados Unidos. Para quem não sabe, a costa leste é muito maior do que a costa oeste, né? É lógico que a costa oeste também tem cidades muito grandes, Califórnia, coisa e tal, mas o grosso da economia americana ainda é aqui na costa leste, aqui em Nova York, onde eram as 13 colônias originais, né? E também o Texas, a Flórida, coisa e tal. Então, você ter uma passagem desobstruída aqui no Canal do Panamá para transportar navio de um lado para o outro é muito importante para os Estados Unidos. Então, repara, essas birras do Trump de querer dominar o Canal do Panamá e a Groenlândia não é sem motivo, tem uma lógica. Você pode discordar, eu discordo dele, eu acho que é uma besteira isso daí. Não precisaria desse tipo de coisa, mas existe uma lógica por trás disso, né? E por essa mesma lógica, o Fernando de Noronha e Natal simplesmente não ajudam em nada, porque não vai ter nada no Atlântico, né? A guerra vai ser no Pacífico e no Ártico. Né, aqui no Oceano Ártico, que é melhor visto aqui de cima, dá para ver melhor dessa forma aqui, né? Então, aqui que vai ser o centro, o teatro de operações dessa guerra, supostamente, se ela vier a acontecer, eu torço para que não aconteça, mas se vier a acontecer, seria isso. Então, por que esse pessoal está vindo com isso? Olha só, esse artigo aqui do DefesaNet, 7 de maio de 2025, início do ano passado, por que requentaram essa coisa agora? Requentaram essa coisa agora, aqui essa notícia aqui é de 8 de janeiro, de agora, requentaram. Notícia requentada, 8 de janeiro. Um monte de jornais estão fazendo isso aqui. Por quê? Porque o pessoal acha que isso aqui vai ajudar o Lula, né? No final das contas, brigar com o Trump, dizer que os americanos querem tomar Fernando de Noronha. Se você é amigo do Trump, você está ferindo a soberania brasileira, a soberania do Brasil, não pode ser a favor do Trump, não sei o que lá. Entenderam a jogada? Por isso que eles estão falando isso aqui. O pessoal que está falando de Fernando de Noronha é besteira, não vai ter isso não. O Trump, em momento algum, o Trump falou com isso. E vocês sabem que o Trump, quando ele tem esses interesses, ele fala abertamente, não tem coisa escondida. Ele abertamente falou que queria o Canadá, que queria a Groenlândia, que queria o Canal do Panamá. Se um dia ele realmente falar que quer Fernando de Noronha e quer Natal ou alguma coisa assim, aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa época. Mas a verdade é que no momento não há nenhum tipo de pressão do Trump nesse sentido, não há nada nesse sentido, tá? Então, essas bases eram americanas, havia bases americanas tanto em Fernando de Noronha quanto em Natal, mas foram depois devolvidas para o governo brasileiro. Enfim, essa é a história, né? Porque Fernando de Noronha é importante para o Atlântico. É importante para o Atlântico, só que a verdade é que a guerra não vai ser no Atlântico, ele não tem que se preocupar com isso, né? A guerra vai ser no Ártico e no Pacífico. Então, o pessoal está colocando aqui que não, porque temos que defender a nossa soberania. O Lula já está planejando uma campanha focada em soberania ano que vem. Ele vai dizer que ano que vem não, é esse ano, né? Ano de eleição, né? Ele vai falar que a questão principal do Brasil é a soberania. Então repara como é que isso daqui cai bem. Porque ele pode bater no Trump. Não, Trump, você não vai pegar Fernando de Noronha. E é ótimo, porque o Trump não quer mesmo pegar Fernando de Noronha, então não vai ter diferença nenhuma para
pro Trump, né? Ele não vai realmente invadir Fernando de Noronha, não tem por que fazer isso, né? Então, no final das contas, essa é uma besteira, né? É uma coisa que não tem lógica nenhuma. O canal do Panamá tem um sentido, tem uma lógica. A Groenlândia tem um sentido, tem uma lógica. O Trump falou abertamente sobre isso. Essa coisa aqui, isso aqui é ajudar a campanha do Lula, tá? O Lula tá querendo fazer a campanha com um negócio de soberania, desenvolvimentismo. Olha o que eu falo para vocês, cara, essas pautas desenvolvimentistas, isso é coisa de esquerdista, é coisa de sócia. Os sócios da direita, tudo com esse papo, não, porque temos que ter todas as indústrias aqui no Brasil para fazer tudo, porque se a gente fizer tudo aqui no Brasil, a gente não precisa do exterior, coisa e tal. Isso é uma idiotice. Economia é alocar recursos escassos da melhor maneira possível. Quanto mais otimizada for a alocação de recursos escassos, melhor para todo mundo ganha, mais eficiente é a economia, mais baratas são as coisas, mais toda a população enriquece. Esse papo de não temos que ter todas as empresas aqui no Brasil, é isso que o Lula vai fazer, tá? Esse papo desenvolvimentista de Aldo Rebelo, dessa turmazinha aqui da direita sócia, né, do pessoal sócia de direita aqui no Brasil, que quer ter todas, tem que preservar as indústrias nacionais e soberania, esse pessoal vai cair no colo do Lula. O Lula vai botar exatamente isso na campanha desse ano, falando de soberania, de desenvolver indústria nacional e não sei o que lá. E é uma roubada, isso não ajuda em nada. É melhor você ter uma indústria que pegue, que compre coisas lá fora e transforme aqui no Brasil e venda aqui no Brasil. Isso todo mundo ganha muito mais do que ter indústria aqui no Brasil. Desenvolvimentismo é uma bosta. Isso daqui se encaixa lindamente. Tomem cuidado, pessoal sócio de direita. Vai cair todo mundo sentadinho no colo do Lula. Vai ser o discurso do Lula esse ano de eleição, vai ser justamente o discurso desenvolvimentista. Pode esperar. Isso aqui se encaixa como uma luva. Ai, não pode. Ó, você vai votar no Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro elogiou o Trump. O Trump está querendo tomar Fernando de Noronha. É um entreguista, está querendo entregar a soberania do Brasil e não sei o que lá. Não, o Trump não quer nada com o Fernando de Noronha. Esquece essa porra. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.